A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, minha querida irmã. Eu creio que Deus falará contigo grandemente. Creio que você pediu uma resposta para o Todo-Poderoso Deus e eu creio que Ele falará contigo nesta mensagem. Louvado seja Deus. Quero deixar uma mensagem do trono de Deus para o seu coração, no livro de Esther, capítulo de número 6 e versículo 1, aonde diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. Louvado seja Deus, conhecemos muito essa história de Mardoqueu. E o título dessa mensagem, ela começa que naquela mesma noite. Sabemos que a noite é onde as pessoas preparam a maldade. A noite é onde os Judas agem. A noite, Jesus disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. A noite é onde o ladrão se prepara para roubar, onde o homicida se prepara para fazer suas maldades. Mas também na noite, o Todo-Poderoso Deus trabalha para quebrar todo o mal, toda a alguidade do inferno, toda a potestade maligna. E sabemos verdadeiramente que estamos vivendo um tempo muito difícil, onde as pessoas estão se vendendo, as pessoas estão traindo umas às outras por interesse. Muitos encostam perto de você pelo que você tem. Ninguém encosta em você pelo que você é. São poucos, são raros, mas ainda tem verdadeiros amigos. E eu quero dizer que naquela noite o Todo-Poderoso Deus tirou o sono do rei. E o rei, sem dormir, caminhava de um lado para o outro. E ele chamou um dos seus servos e disse: olha, eu estou entediado, porque já tomei todo tipo de remédio, todo chá para me acalmar, mas não consigo dormir. Leia para mim. Eu quero que você leia para mim um livro para me acalmar. E um dos seus servos foram lá, olharam os livros. Eu creio verdadeiramente que deveria ser uma linda biblioteca. E nisso pegou o livro, olhou para um livro. Não, esse aqui não. Esse best-seller aqui não. Esse outro também não. Vamos ler a Crônicas dos Reis, a crônica do Palácio do Rei. E lá, Mardoqueu, onde ele é esquecido, ele ficava na porta. E nisso havia um príncipe que se chamava Amã. E quando Amã passava pela porta do palácio, eu creio que tinha pessoas que se curvavam a mão, passavam por outro a mão. Só que nesses lugares onde alguém se curva para o sistema, nesses lugares onde alguém se curva para querer ter status, tem pessoas que grudam em outras pessoas para querer aparecer, então elas amam mais a criatura do que o Criador. E quando Amã passou por esse crente meio louco chamado Mardoqueu, ele não se curvou diante de Mardoqueu. Isso deixava ele irado. E ele irado, eu creio verdadeiramente que ele falou: hoje mesmo eu dou fim na vida desse cabra. Mas ele esqueceu que na mesma noite que ele estava procurando a forca, na mesma noite que ele estava fazendo a forca contra a vida de Mardoqueu, o Todo-Poderoso Deus também trabalhava de noite. Porque Deus, ele é tão tremendo que ele não tem dia, ele não tem hora, não tem lugar certo, ele trabalha. E nisso, o servo do rei lendo para ele: olha, rei, o senhor sabia que o senhor era para ser morto? E o senhor não foi morto porque teve um servo seu aqui que avisou, que foi avisado, avisou os guardas, e não aconteceu. E quem foi este homem? Este homem chama Mardoqueu. E nisso, amanheceu o dia pela manhã, Amã veio passando pela porta. Quando ele chegou no palácio, o rei mandou chamar. E o rei estava no seu quarto. Às vezes a gente se acha tão grande, às vezes a gente acha que está tão certo porque a gente tem intimidade com o rei, acha que tem intimidade com o rei, mas não tem intimidade com o rei dos reis. E nisso um dos seus servos vai lá e fala: Amã, o rei quer falar contigo, e está lá no quarto. E aí Amã foi todo contente, todo feliz.
Olha, o rei mandou chamar eu no quarto ainda. Nossa, se é no quarto, quarto, intimidade. Eu tenho intimidade com o rei. E ele foi lá. Chegando lá, o rei falou: diz aí, Amã, meu servo querido, o que merece um homem que o rei se agrada? O que esse homem merece? Olha, rei, este homem merece. Aí Naamã olhou pro alto. Eu vejo que Naamã pensou assim: não tem ninguém aqui de tanta confiança. E hoje o rei me chamou no quarto. Então eu tenho certeza que esse homem sou eu. Então eu vou botar para lascar. Eu vou pedir tudo que alegra o coração de um homem. Olha, rei, como o senhor me pediste para falar o que lhe agrada e o senhor vai abençoar, então eu vou falar. Olha, rei, eu quero dizer que esse homem merece andar com a tua coroa, merece andar com as tuas vestes e merece andar no seu melhor cavalo. Olha, rei, eu quero aquelas vestes que o senhor anda. O senhor tem muitas vestes, mas eu quero aquela que o senhor sempre usa nas ocasiões melhores. Olha, rei, também quero andar naquele cavalo, mas aquele que o senhor anda, porque o senhor tem vários cavalos. E outra coisa, rei, eu também quero a coroa. Esse homem também merece a coroa. E tem mais, rei. Tem mais. E o senhor pegue um príncipe desse palácio, que é conhecido, que ande com o senhor, para que ele possa sair puxando o cavalo e dizendo assim: este é o homem em que o rei se ama. Este é o homem que o rei ama. Este é o homem a qual o rei se agrada. E o rei olhou para ele. E o céu tinha trabalhado a favor de Mardoqueu. A forca estava sendo preparada à noite. E Deus preparando a bênção de Mardoqueu de dia. E quebrando o laço da morte à noite. Louvado seja Deus. Quando o rei olhou para Naamã, ele disse: então você vai fazer isso, sabe com quem? Você vai fazer isso com Mardoqueu. E olha, não deixa que nada dessas palavras caia. Não esqueça a coroa, não esqueça o cavalo, não esqueça as vestes reais. Naamã baixou a cabeça, ficou pensando. Amã, me perdoa. Amã baixou a cabeça, ficou pensando. Como é que eu vou falar para ele? Quando Amã se dirigiu para a porta, aí ele falou: ei, tem mais alguma coisa, Amã? Sim, senhor rei, fala. Quem vai puxar o cavalo é você, porque você é o único príncipe de confiança que eu tenho. E aí eu imagino Amã descendo as escadas, passando pela mesma porta que ele, empinava o nariz, empinava o peito, olhava com ar de desprezo para Mardoqueu e disse assim: olha, ei, você aí, o homem mandou fazer um negócio lá. Ai, como é que eu vou contar para esse cara que o rei mandou fazer tudo que era para ser para mim e para ele? E agora? O que eu faço? A palavra não sai. O orgulho era tanto de Amã, era tão orgulhoso, achava que era o máximo, achava que podia todas as coisas, sabendo que nós somos pó, somos caco. E ele teve que chegar e falar: olha, Mardoqueu, o rei se agradou de ti. E toma aqui a coroa, toma as vestes reais. Espera aí que tem mais. Você vai andar no cavalo do rei. Tem mais alguma coisa, Amã? Tem sim, tem. E as pessoas olhando: o que tem mais? Amã, eu vou puxar o cavalo e você vai subir nele. E eu vou andar pela rua, pelos lugares, gritando que aqui está um homem a qual o rei se agrada. Louvado seja Deus. Imagine o tempo que Mardoqueu ficou naquela porta, aguentando os deboches, aguentando os risos. Deus não tem prazer de ver ninguém sofrer nem ser humilhado, mas Deus é justo e Ele abate. Um dia, quando Deus te der uma oportunidade, um cargo, seja humilde, seja cheio do Espírito Santo, porque Mardoqueu esperou e a vitória dele chegou. E você vai esperar a sua vitória e a sua vitória vai chegar. E você vai fazer diferente, porque quem preparar a forca para você, você vai orar para Jesus salvar. Mas tem uma coisa: vai ter que puxar o cavalo e vai ter que anunciar que você está vivo e vai ter que anunciar que você é amado pelo rei e não tem para onde correr. A lei da semeadura, ela é clara e ela existe.
Você não é obrigado a plantar, mas você vai ter que colher. Por isso, mude os seus hábitos hoje. Larga a mentira, larga a prostituição, para de enganar as pessoas. Prega a palavra como ela é. Para de fazer bonito por causa de dízimo. Para de fazer bonito porque você tem alguma coisa, porque você tem hoje, amanhã você pode não ter nada. A sua soberba pode fazer você deitar na sua cama hoje e acordar no inferno. Você tem um carro, você murmura do seu carro, que é outro. Você tem uma casa, murmura da casa, que é outra. Você tá comendo frango e murmura porque quer carne. Tem gente pior do que você. Então que essa mensagem venha nos mudar, porque somos todos iguais. Somos filhos do mesmo Deus. Vamos para o mesmo lugar. Uns têm os dons para alguma coisa. Use o teu dom para as coisas boas. Se é revelação, para de ser fofoqueiro. Se o seu dom é pregação, leva a mensagem da cruz. Para de falar heresia. Para de inventar modinha para encher a igreja. Para de mentira. Pastores, pregadores, estamos na reta final. Do que adianta mentir tanto agora, sendo que você vai ser desmascarado aquele dia. E para você que fica pensando, a pessoa faz, apronta, e Deus não revela. Deus não revela porque você não ora. Porque a palavra diz que a oração revela as pessoas. Ora que Jesus revela. Pede discernimento do Espírito Santo para cada profecia, para esse povo que anda rodando na igreja. Peça discernimento do Espírito Santo. Deus, ele honra. Ele vai honrar você como honrou Mardoqueu. Fique na porta, espere seu tempo, espere seu momento, que o seu dia, a sua hora vai chegar. E quando Deus determina uma vitória, quando Deus determina uma benção, não tem cão, não tem espírito do governador, não tem Satanás que possa impedir essa benção de chegar nas tuas vidas. E ela vai chegar. Peça a direção ao Espírito Santo. Ore pelo menos 3 vezes por dia, mesmo na sua pouca força. Dobre o seu joelho e continue na porta. Mesmo na sua pouca força, dobre o seu joelho. Deixa falar quem quiser, não vai atrás, não tira satisfação. Estão te machucando, estão te apunhalando pelas costas, aguenta mais um pouquinho. Porque se você murmurar, a benção vai retardar. Se você falar, Jesus está nas tuas mãos. Jesus salva, Jesus abraça, Jesus cura. Me enganou, mentiu para mim, pegou o que é meu. Se você colocar a sua vida diante de Deus no altar dele, com todas as suas falhas, com todos os seus erros, o Senhor Jesus, ele te perdoa. Ele é teu advogado. E o Todo-Poderoso Deus vai te honrar. E todo mal, todo principado, toda potestade maligna cai por terra. Porque nós servimos um Deus vivo. E às vezes a gente pergunta, Senhor, por que eu estou passando por esse processo? Até quando? Cadê o Senhor, Deus, que falou que eu ia ter a minha promessa? Aquele povo, quando saiu do Egito, era para ficar 40 dias. Ficaram 40 anos por causa da murmuração. E nem todos entraram. Então para. Não é porque Deus tem uma promessa na tua vida que você pode fazer o que você quiser. Conserta a tua casa. Desceu fogo quando Elias pediu para descer fogo no céu sobre aquele altar. Mas para descer o fogo, o altar teve que ser consertado. Conserta o teu altar. Você errou hoje, conserta amanhã. Errou depois, conserta de novo. Mas peça para Deus misericórdia para dar tempo. Porque se você fechar os seus olhos, se pedir a tua alma e se perguntar o que você tem em tuas mãos, todos nós temos um chamado e uma missão nessa terra. Todos nós temos um propósito. Não destrua o propósito. Deixe que Deus, o Todo-Poderoso, faça por você. Você não pode fazer nada. Você não vai conseguir vencer. Ninguém pode te ajudar. Basta você dobrar o seu joelho, se arrepender e pedir para Deus, o Todo-Poderoso, te dar uma nova história. E ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar o teu cativeiro. Assim como mudou a história de Mardoqueu. Podem preparar a forca. Podem te vender, assim como venderam José. Podem denegrir a sua imagem, como denegriram a imagem de José. Podem te acusar até do que você não fez. O tempo revela. O tempo e a oração mostra às pessoas. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde sempre. Guarde essa palavra no fundo do teu coração. E outra coisa, quem preparou a forca para você, você pede para Jesus salvar, porque você é a diferença. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.